Meu nome é Juan, tá? Eu sou cirurgião dentista do município de Rio Negro e hoje eu venho tratar de dois trabalhos. O primeiro deles é relatar essa experiência em atenção à saúde bucal de uma comunidade indígena, tá? Que é uma parte, né, de uma população muito negligenciada que o município tem vindo para cuidar, tá? Então, falando um pouquinho sobre a questão dos indígenas, né, ou povos originários aqui no Brasil. De acordo com o último censo, a gente tem 547 mil, né, 4.200 comunidades indígenas, mais de 225 etnias e mais de 170 línguas faladas. Tá? E a gente tem que entender que há uma diferença, né, de organização política, social, né, cultural, e é preciso respeitar isso. Tá? A gente também, Brasil afora, a gente tem uma dificuldade geográfica muito grande. Tá? Linguística também. Né? E a gente tem que pensar que dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem o subsistema de atenção à saúde indígena, que é integrado ao SUS. Né? Então, dentro desse subsistema, a gente tem que respeitar as diferenças, tá? Porque há, sim, diferenças, e com isso a gente precisa ter uma abordagem diferente com essa população no nosso município. Tá? Então, a gente tem a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que é, né, parte aí do escopo do SUS. Tá? E a gente tem, dentro da atenção básica, né, a Política Nacional de Saúde Bucal, tá? Que é um dos eixos. Então, assim, o objetivo do trabalho de hoje é relatar a experiência do município de Rio Negro em relação à atenção à saúde indígena. Falando do material e dos métodos, né, o relato de experiência, ele é um trabalho científico. Com isso, ele tem um rigor metodológico. Né? Então, a gente pensa no nosso cenário, contexto, tá? A população indígena ou o povo indígena, tá? Do município de Rio Negro, amostra quem? Essa população. Tá? A gente fez algumas visitas, hoje eu vou trazer uma em específico, tá? Que a gente fez a coleta dos dados, a gente fez uma estratificação, mas isso eu vou adiantar, vou passar nos resultados. Tá? E a gente utilizou o instrumento de vínculo, né, de entrevista, de visita domiciliar. Vocês vão ver que foi uma intervenção mais nesse sentido. Tá? E a gente tem que respeitar os aspectos éticos, né, de uma pesquisa, de um relato. Tá? Então, tudo que vai ser mostrado mais para frente foi assinado, tá, pela liderança da comunidade indígena. Tá? Então, a gente tem que ter esse rigor metodológico. Falando, então, dessa população, a gente tem lá a população pertencente ao povo caingangue, ou à tribo caingangue, tanto como língua quanto como povo. Né? Eles falam essa língua. Há 35 pessoas vivendo nessa casa que foi cedida pelo município, mas há uma rotatividade de 60 pessoas. Tá? Então, não se sabe ao certo, eles acabam indo e voltando, mas a gente tem 35 pessoas, que é a capacidade dessa casa. Tá? A gente vai falar da população caingangue. Ela é predominante nos 3 estados do Sul e em São Paulo, né, no Sudeste. E essas pessoas em específico, elas são de Chapecó, em Santa Catarina, e elas acabam migrando, tá? Ficando um pouco em Santa Catarina, um pouco aqui no Paraná, e também a gente tem aí no Norte Pioneiro algumas dessas pessoas que acabam indo e voltando. O que a gente fez? Né? O que de fato foi realizado nessa visita? A escovação, foi feita a aplicação tópica de flúor com gel, né? A gente acabou fazendo alguns selamentos provisórios, a gente fez a estratificação de risco e os agendamentos, tá? Dessas pessoas. E aqui, como a colega falou na apresentação anterior, vínculo. Tá? Não há como a gente chegar em uma população com uma cultura totalmente diferente, uma organização totalmente diferente, uma língua totalmente diferente, sem a gente criar um vínculo. Tá? Então, esse foi o nosso maior desafio. Aqui, algumas imagens do Museu do Índio, onde, em 1920, mais ou menos, dessa população da tribo caingangue, que é a população que a gente acabou, tá aqui retratando. Como consideração final, então, eu trago a importância do cuidado e atenção aos povos originários, porque eles estão aqui
eles são parte da nossa cultura, da nossa população, e a gente não pode não olhar para isso porque falam uma língua diferente, têm um costume diferente, uma roupa, um hábito. Tá? Eles precisam de atenção também. Tá? Respeito às diferenças. Ninguém é igual. E isso é importante, a diferença faz parte. Tá? Reconhecer o diferente e tratar o diferente de uma maneira igual. Né? Um dos princípios do SUS aí. E a gente tem o vínculo com essa população, que é a parte mais importante. A partir do momento que a gente conseguiu criar um certo vínculo, principalmente com a liderança dessa comunidade, depois, na sequência, com a população ali, a gente começou a entender um pouquinho mais dos problemas que a gente tem ali. Então, falando da saúde bucal, são inúmeros os problemas, principalmente pelo consumo de alimentos industrializados, a rotina, né, muito mais, digamos assim, dentro da nossa rotina, mas até a assiduidade dessas gestantes indígenas que acabavam indo para a nossa unidade. Então, foi bem importante esse trabalho de vínculo. Aqui a autorização da liderança indígena, e aqui nossa primeira visita domiciliar com alguns dos nossos pacientes ali, tá? Lembrando que todas essas imagens foram autorizadas. Aqui eu não estou brigando, tá, gente? Então, a gente tem... a gente fez aí a avaliação, a aplicação. Essa aqui é a minha equipe, que eu vou apresentar na sequência de uma forma mais bonitinha. Tá? A gente distribuiu alguns itens de higiene. Tá? Aqui são 2 gestantes também, que estavam com bastante problemas, e a gente consegue aí fazer o link com a enfermagem, com a medicina do pré-natal, tá? Isso é bem importante. E esse aqui é um dos líderes dessa comunidade indígena. Então, há também a nossa técnica fazendo orientação, né? Com a ensinando a escovar. Na sequência, foi feita a escovação. Tá? Aqui a preparação para alguns dos selamentos que a gente fez nesse mesmo dia. Tá? E aqui um pouquinho desse trabalho retratado. Tá? Uma população que está lá. Né? É uma casa, são poucas pessoas, mas é uma população. Representa muito do Brasil. Aqui eu tenho a minha equipe de saúde bucal. Vanessa, Marinete, não estão aqui, mas sintam-se abraçadas, porque sem elas não haveria nada, nenhuma possibilidade de realizar esse trabalho. E a nossa ACS, que foi quem fez a ponte entre a unidade e a comunidade. Tá? E aqui algumas recompensas. Né? Aí a gente recebe alguns... dessas crianças que a gente atendeu lá, superdentista, enfim, eles lembram da gente, né? Principalmente quando eles vêm para o consultório. Então, seria isso. Então, queria parabenizar pelo trabalho também. A gente vê a importância, muitas vezes, né, dentro das áreas adscritas que a gente atua, né, atuar também, né, na comunidade indígena. Às vezes a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, né, de entender esse território. Né, às vezes, né, tem muitos profissionais que acabam, né, eu não atendo isso, não atendo aquilo, mas vê a importância dessa questão justamente de garantir o acesso, né, a essa população. Né. Como bem você destacou, a questão da importância de atenção primária à saúde também é responsável por essa população, né, específica, né, no caso, mas que também tem que dar atenção e cuidado a eles também de forma atenciosa, cuidadosa e garantir essa questão do acesso, né, odontológico. Então, queria perguntar para você assim, né, como que tem sido isso? Antes da sua entrada ali, né, no município, acontecia já essa aproximação ou foi mais assim, após você ter entrado, né, no município, que teve, né, essa vinculação e começar a trabalhar a questão do cuidado em saúde bucal? Então, professor, essa população já estava lá quando eu cheguei, e com a minha entrada, né, eles estão numa casa que pertence à unidade que eu trabalho, então eles são meus. Né? Então, eu acabei fazendo uma movimentação para que a gente se aproximasse mais deles. Né? E foi bem positivo. Né? Antes não tinha isso, até porque essa unidade que eu trabalho e que essa população está descrita ali, não tinha dentista, então eu acabei
entrando e tentando fazer esse vínculo ficar maior, que está crescendo cada vez mais. Parabéns, muito bom trabalho, tá? Estenda a tua equipe também. Quando eu li o resumo, eu fiquei curiosa para conhecer a equipe. E você mostrou no final, né? Um TSB, uma TSB, auxiliar de saúde bucal e agente comunitário de saúde. Isso. Uhum. Que jóia, vai fazer bastante coisa. Parabéns, Juan. Obrigado.